Oi, turma. A aula dessa semana vai ser sobre enfermagem em hemoterapia. A hemoterapia, hoje em dia, é uma especialidade bastante necessária, bastante considerada, o que o que leva o profissional enfermeiro a buscar os cursos de especialização, porque para que ele seja um enfermeiro, habilitado para atuar em hemoterapia, é necessário que ele faça o curso, de especialização, para que então ele possa desempenhar essa tarefa dentro do que a obrigatoriedade existe, A gente sabe que muitas vezes nos hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, isso nem sempre acontece, não necessita da especialização, mas caso ele vá para um setor onde ele vai ser responsável por essa unidade, ele vai precisar do curso de especialização. Então, ainda hoje, é um campo bastante aberto, porque nem todos os enfermeiros têm essa especialidade e demanda também um conhecimento muito específico para isso. Então, assim, eu deixei no Moodle vários materiais complementares, como a importância da gente conhecer um pouco mais sobre o que pensa as testemunhas de Jeová quanto ao não consentimento para a realização da transfusão sanguínea. Deixei a portaria também, que vale a pena vocês lerem. Deixei alguns artigos que são super importantes. Então, ao longo da disciplina, vale a pena vocês consultarem, porque vai ser muito importante na vida de vocês, ok? Vou compartilhar o slide, mostrando algumas partes que são as mais importantes, para a gente ter uma atenção maior no nosso dia a dia. Só um minutinho aqui. Bom, vamos lá. Ixi, saiu aqui da tela cheia. Bom, só recordando que o sangue é um tecido conjuntivo, que caracteriza-se pelo fato, dos seus componentes, intercelular ser líquido, não possuindo fibras ou proteoglicanos. Bom, em função básica, é o transporte de substâncias como nutrientes, gases respiratórios e excretas, além de proporcionar defesa corporal. Então, o sangue é essencial, para o nosso dia a dia. Então, qualquer problema que a gente venha ter com esse tecido, a gente vai ter sérias consequências em função disso. Então, vamos ver um pouquinho mais? Isso aqui, gente, eu preciso que vocês tenham sempre em mente que vai ser muito importante e necessário para a gente, No sangue total, que é aquele sangue que a gente doa, quando a gente vai ao banco de sangue, quando eles retiram sangue da gente, eles retiram sangue total. Dentro dessa bolsinha de sangue total, ele vai ser dividido em vários componentes, Então, a cada coleta é desdobrado em uma unidade concentrada de hemácias, que dá mais ou menos uns 300 ml, pode ser uns 280, passar um pouquinho de 300, aproximadamente isso. Uma unidade concentrada de plaquetas, uma unidade de plasma e uma unidade de crioprecipitado. Então, cada doação a gente vai ter isso tudo. Se a gente tem uma paciente que necessita muito de plaquetas e ela precisa, de repente, receber 10 bolsinhas ou 20 bolsinhas, a gente vai precisar de 20 doadores para a gente ter essa quantidade de plaquetas. A mesma coisa no plasma e a mesma coisa no crio, que são volumes muito pequenos. Então, a gente demanda vários doadores quando a gente precisa de um volume muito alto. Então, aqui a gente já conhece, o sistema ABO, ou AB0 e o fator RH. Então, a gente precisa saber, que tudo isso,
leva, né, pode levar a uma reação alérgica ou um comprometimento muito mais grave, dependendo do não cumprimento da compatibilidade sanguínea. Tá? Aqui, falando um pouquinho sobre a portaria 158 de 2016. Então, ela fala várias coisas, eu extraí as mais importantes, que a transfusão deve obrigatoriamente ser prescrita por médico, e essa prescrição deve ser registrada no prontuário do paciente. As transfusões serão realizadas pelo médico ou profissional habilitado, qualificado e conhecedor das normas, tá? De acordo com a portaria. Por isso eu falei da questão da especialização. O paciente deve ter sempre os seus sinais vitais monitorados e os primeiros 10 minutos de transfusão serão acompanhados por médico ou profissional de saúde qualificado. Caso venha apresentar qualquer alteração que necessite de uma suspensão da transfusão ou alguma outra ação, esse profissional já está ali para resolver imediatamente. Se o paciente apresentar alguma reação adversa, o médico deverá ser chamado imediatamente. E as transfusões de crio precipitado não necessitam de provas de compatibilidade, e em crianças de até 10 anos ou 35 quilos serão isogrupo ou ABO compatíveis. Ai, professora, mas como é que a gente vai gravar isso tudo? Claro que a gente não vai precisar gravar a portaria, a gente vai ter o profissional lá habilitado para isso. Então, caso a gente fique com o paciente, porque depois de 10 minutos, 15 minutos, esse profissional vai embora. Então, é o enfermeiro e a equipe deles, técnicos e auxiliares, que vão acompanhar a transfusão, e a gente precisa, assim, pelo menos saber o quê? Reconhecer qualquer intercorrência e qualquer reação sintomática, sintomas, né, ou sinais que o paciente vem apresentar e que podem estar relacionados àquela transfusão que ele está recebendo. Tá? Aqui na questão das hemácias, eu coloquei tudo que é preciso, tá, para ser feito no pré-procedimento de cada ação, tá, de cada componente. Então, no pré-procedimento, confirmar se a transfusão foi prescrita, confirmar a tipagem sanguínea, confirmar o consentimento do paciente, explicar o procedimento do paciente e orientar sobre reações de transfusão, verificar sinais vitais, usar todos os EPIs e procedimentos de segurança, usar a agulha adequada para a punção de veia calibrosa, usar equipe especial para evitar coágulos sanguíneos. Então, turma, é muito importante que a gente reconheça e saiba, tá, que isso tudo deve ser observado, principalmente se a transfusão foi realmente prescrita, porque muitas vezes o médico pode falar assim: enfermeira Natália, olha, a gente vai precisar fazer fazer a transfusão desse paciente, só que ele vai e não faz a prescrição. E aí a gente tem que tomar todo esse cuidado, confirmar a tipagem sanguínea, pode ter um erro no banco de sangue, pode um erro nosso, pode ser um erro do médico. Então, tudo isso precisa ser devidamente checado 3, 4 vezes, até que a gente tenha certeza de que está correto. Mesma coisa é utilizar a agulha adequada para a punção. A gente sabe que se o paciente estiver com aquele gel bem fininho, o sangue não vai infundir com fluidez, porque o sangue é um líquido denso e ele precisa de uma veia calibrosa para ele conseguir infundir. Então, se o paciente está numa veia de neném, a gente não vai conseguir transfundir esse sangue. Professora, mas o paciente não tem acesso venoso. A super difícil, a veia que a gente conseguiu foi essa, a gente passou no gel 22. Não vai infundir, a gente vai passar esse sangue horas e horas e horas, vai perder a sua ação e o sangue não vai entrar a quantidade suficiente. Então, o médico vai ter que definir o que ele vai fazer, se ele vai funcionar uma veia central, uma veia de maior calibre, qual o procedimento que ele vai fazer vai ficar por conta do profissional médico. Já que nessa altura a gente já tentou tudo e não conseguiu. Tá? A gente tem os equipos próprios para transfusão,
São equipos que vêm com um filtrozinho para reter qualquer micro-organismo que não devem estar, mas que eventualmente podem estar ali. Tá? Então, a gente jamais deve usar o equipo de soro, tá? Sempre o equipo de sangue. Tá? Aqui também no procedimento, sempre olhar, verificar no rótulo quanto à tipagem sanguínea, que se está correto, verificar o crescimento de bolhas, se está aparecendo muitas bolhas ali no equipo. Tá? Durante os primeiros 15 minutos de transfusão, infundir somente até 5 ml por minuto, de forma bem lentinha, para ver se o paciente vai apresentar alguma reação, observar qualquer alteração no paciente, interromper imediatamente. Deu confusão, o paciente está com calafrio, está tremendo, está com dor de cabeça, está com sudorese, a gente vai, fecha o roletezinho, tá? E chama o médico para definir o que a gente vai fazer, tá? Caso a gente vá retirar isso, tá? Retirar tudo, a gente vai retirar, vai guardar a agulha, o gel com a agulha que for, o equipo e a bolsa de sangue, tá? Ou de hemocomponente que for, e a gente vai encaminhar isso tudo para o banco de sangue para eles fazerem o estudo lá para ver o que aconteceu. Se foi uma falha na coleta, se foi algum procedimento errado, o que aconteceu, se cresceu algum micro-organismo ali. Então, eles vão encaminhar todo esse material para que seja feito um estudo, para que tenha uma resposta para aquele caso, tá? Aqui a gente recomenda que troque o equipo de sangue depois de cada 2 unidades, tá? Então, se o paciente está prescrito 3 unidades de concentrado de hemácia, a gente vai ter que trocar o equipo 2 vezes. Eu, Margarete, sempre para cada bolsa eu utilizo um equipo. Eu desprezo o equipo anterior, não uso aquele equipo mais, tá? E coloco o equipo novo. Pós-procedimento, turma, acabou a transfusão de sangue. O que a gente vai fazer? A gente vai monitorar os sinais vitais para comparar com o que ele entrou, qual o valor que ele apresentava antes e qual o valor que ele está apresentando agora. Descartar adequadamente todo o material usado. Cada hospital vai ter seu protocolo de desprezar o material, de descartar isso, em qual recipiente vai ser feito, tá? Anotar no prontuário médico do paciente o procedimento realizado, tá? E monitorar o paciente para verificar a eficácia do procedimento, se ele está melhor, se ele teve se ele ficou igual, se ele teve piora, para a gente estar avaliando isso. Plaquetas e plasma, turma. Procedimento, obter as plaquetas ou plasma depois que passar a linha intravenosa, tá? Verificar o rótulo de novo para testar a compatibilidade, tá? Mesmo que seja em algumas situações não seja 100% compatível, é necessário que a gente cheque isso, se o médico vai autorizar isso ou não, tá? Infundir cada unidade de plaqueta, a bolsinha é bem pequenininha, tá, turma? O mais rápido que o paciente puder tolerar, para diminuir a aglomeração de plaquetas. Lavar a linha com soro fisiológico após a transfusão. Sempre a gente deve lavar essa linha, tá? Para que não fique nenhum resíduo de sangue ali. Quais as complicações que o paciente pode vir a apresentar? Pode ser uma reação febril não hemolítica, pode ser uma reação hemolítica aguda, daquela bem grave, pode ser uma reação alérgica, pode ser uma reação hemolítica tardia, às vezes bem depois, às vezes até 2 dias depois. Sobrecarga circulatória, principalmente se o paciente recebe muita transfusão, contaminação bacteriana, que muitas vezes, como eu já falei anteriormente, a gente não tem como definir de onde foi. Pode ter sido durante a coleta, pode ter sido quando a gente manuseou, quando a gente abriu o equipo, quando a gente introduziu o equipo na bolsa de sangue, a gente pode estar contaminando também. Então, fica muito difícil saber de onde foi essa contaminação e pode ter uma lesão pulmonar aguda.
doenças transmitidas pela transfusão de sangue. Hepatite virais B e C, malária, sífilis, doença de Chagas, AIDS, citomegalovírus. Tá? Então, hoje, turma, quando a gente vai doar sangue, todas essas doenças são testadas para ver se o paciente está sendo portador ou não de alguma dessas doenças. Tá? Caso ele venha a ser portador, tá? Provavelmente ele não vai poder ser o doador. Ah, professor, mas aí a pessoa foi lá, doou o sangue, aí quando fez o exame viu que eu tenho alguma doença e esse sangue vai ser jogado fora? Infelizmente vai, porque a gente não vai poder transfundir, tá, um sangue que tem uma doença, certo? Então, esse sangue, infelizmente, vai precisar ser desprezado. Mas, professora, por que o exame não é feito antes? Porque esse resultado ele não sai imediatamente. Então, se a gente fizer antes e só depois for fazer a coleta, pode ser que o paciente não retorne mais. Então, a gente faz tudo de uma única vez. O paciente vai lá, ele doa o sangue, ele coleta o sangue para fazer os testes, tá? E só depois que fica definido. Caso ele teste positivo para alguma doença, tá? A unidade transfusional vai chamar ele, tá? E o médico vai informar a situação dele, tá? Informando que ele tem alguma doença, que ele precisa procurar a unidade de saúde para fazer o acompanhamento. Complicações da terapia transfusional de longo prazo. Aquelas pessoas que fazem várias transfusões, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que têm alguma doença hematológica, que a gente ainda vai ter essa aula, então está fazendo sempre a transfusão. Então, ela pode ter como complicação infecção por hepatite B ou C, porque por mais cuidadoso que a gente seja, pode acontecer. Sobrecarga de ferro, reação transfusional, sensibilização e reações febris. Muitas vezes o paciente já está sensibilizado de tanto sangue diferente assim, de vários doadores, tá, que ele recebe. Tratamento de enfermagem para reações transfusionais. Turma, isso vocês não vão poder esquecer nunca. Ó, chamaram vocês, enfermeira, está acontecendo uma situação lá na enfermaria, o paciente lá está apresentando, está tremendo, está dizendo que está com uma dor de cabeça insuportável, tá? Imediatamente a gente vai fechar o rolete, já falei, mas vou insistir novamente, tá? A gente lava a linha que está correndo ali, o equipo, com soro fisiológico para tirar o máximo de resíduo, tá? E a gente já vai avaliando o paciente, mas já vai chamando o médico, tá? De preferência, o médico também vai logo acionar o banco de sangue, e aí a gente vai enviar a bolsa de sangue, o equipe, tudo que tiver ali com o paciente, a gente entrega no banco de sangue e eles vão encaminhar para avaliar a tipagem, fazer cultura daquele material para ver o que aconteceu, o que cresceu ali de micro-organismo. Aqui, gente, tá? São os requisitos transfusionais conforme hemocomponente. Então, tem aqui concentrado de hemácias, o teste de compatibilidade é obrigatório, a gente não deve transfundir, tá? Se o tipo de sangue não é compatível, a gente não vai poder transfundir esse sangue para o paciente, tá? Não permanecer mais de 30 minutos em temperatura antes da infusão, iniciar a transfusão com gotejamento sempre lento, seja o que for. No plasma aqui está concentrado de plasma. A compatibilidade recomendada, concentrado de plaquetas, gente. A compatibilidade recomendada, administrar infusão rápida, homogeneizar antes do uso, evitando agregação. Como que a gente homogeneiza, tá? A gente pode estar misturando com a mão a bolsinha antes de conectar no equipo. Plasma fresco e crio. A compatibilidade é necessária, infundir logo após o descongelamento, infusão com pinça aberta, pode deixar correr direto. Mas sempre quando a gente colocar, a gente deixa um pouquinho lento para caso de alguma reação.
Gente, isso aqui, ó, é importantíssimo, vocês não vão poder esquecer isso nunca, tá? Quanto tempo, tá, de infusão, tá? Cada hemocomponente pode infundir em qual o tempo máximo, tá? Então, concentrado de hemácias, no máximo 4 horas. Ah, professora, mas a veia estava ruim, o acesso venoso estava muito difícil, aí eu já tenho 7 horas que está transfundindo, ainda está na metade. Já perdeu o efeito, aquela concentrado de hemácias. A gente nem vai valorizar que entrou esse concentrado, tá? Plasma fresco congelado 1 hora, então tem que correr em 1 hora. Concentrado de plaquetas 30 minutos, bem rápido. Crio precipitado 30 minutos também, e hemoderivado, infusão direta. O que pode ser um hemoderivado? Uma albumina é um hemoderivado. Aqui, gente, falando um pouquinho sobre testemunho de Jeová, tá? E a questão do sangue. Então, eu deixo lá alguns artigos importantes para vocês lerem, para vocês também terem conhecimento da religião e o que eles falam sobre isso. Tá? A gente tem aproximadamente 8 milhões de seguidores no mundo, 770 mil de adeptos no Brasil, tá? Em 239 países em que o grupo religioso está presente. Então, assim, é um quantitativo bastante significativo, e eles trazem para a gente várias propostas que podem substituir o sangue, dependendo da situação. A gente sabe que para fazer uma cirurgia cardíaca não tem substituto. O único substituto do sangue é se o próprio paciente fizer a doação antes da cirurgia agendada, mas aí precisa ser uma cirurgia que ela se torne uma cirurgia eletiva. Tá? Então, o paciente vai, doa 1 mês, 2 meses antes, esse sangue vai para o hospital onde ele vai ser operado, e é esse sangue que ele vai receber durante a cirurgia. Mas se isso acontece em uma situação de emergência, um acidente de trânsito, tá? Ou mesmo uma cirurgia, porque eu falo da cardíaca, é uma cirurgia que, para a gente começar uma cirurgia cardíaca, tá? Se a gente vai usar uma circulação extracorpórea, a gente, antes da cirurgia começar, a gente vai precisar transferir, né, uma bolsa de concentrado de hemácias para a máquina de extracorpórea, para preencher todo o circuito ali das linhas, tá? Então, ali, tá? Para começar a cirurgia, já tem que ter uma unidade, uma bolsa de concentrado de hemácias que o paciente vai receber. Tá? Então, se ele não aceita, se ele tem essa restrição, tá? Aí vai ser aquele problema, né, do deixar morrer, e aí a instituição vai tomar partido, a equipe médica que vai decidir se vai deixar o paciente morrer ou não, e aí todos nós vamos estar em algum momento da nossa vida envolvidos em situações como essas, as quais a gente também não tem muita autonomia para resolver. A gente tem aqui um modelo de consentimento informado para testemunha de Jeová, tá? Onde ele assume, tá? Que ele declarando que ele foi esclarecido e que em respeito à liberdade de crença e direitos assegurados pela Constituição Federal, bababá, que serão tomados todos os cuidados necessários para evitar a necessidade de transfusão de sangue ou de outros derivados do sangue, agindo da seguinte forma. Primeiro, se não houver iminente perigo de vida, o médico respeitará a minha vontade ou a de meu responsável. Segundo, se houver iminente perigo de vida, o médico praticará a transfusão de sangue e outros derivados do sangue. E aí o hospital pode ir para a justiça, porque a família vai entrar na justiça, aquela situação toda, tá? Mas é importante você lerem os artigos que têm o posicionamento, tá, dessa religião, dos religiosos, mostrando por que eles não aceitam e mostrando também as opções que existem para que não seja transfundido sangue de outras pessoas, tá? Aqui eu trouxe algumas competências do enfermeiro, tá? Que são muitas, desde o planejamento, execução, coordenação, supervisão dos procedimentos hemoterápicos, desenvolver e atualizar os protocolos relativos à atenção de enfermagem ao paciente em hemoterapia,
estabelecer ações de treinamento operacional e de educação permanente, prescrever os cuidados de enfermagem durante e após a transfusão, participar como membro da equipe multiprofissional em hemoterapia, que é super importante. Dentro do hospital deve ter sempre um grupo, tá? Uma equipe que trabalha com isso, tá? Seja a liga, seja grupo, seja o nome que a instituição vai designar. É importante que alguém da enfermagem esteja presente, tanto para participar, né? Para contribuir com o posicionamento dele, mas também como ficar conhecendo, né, o que está acontecendo por aí, que pode beneficiar tanto a equipe de enfermagem, quanto a assistência que a gente vai prestar e também os benefícios para o paciente. Tá? Aqui ainda tem mais algumas competências, desenvolver ações a fim de garantir e aqui eu não sei o que está aqui, em termos de qualidade, tá? Participar de comissões de pesquisas, qualidade, biossegurança e ética como membro da equipe multiprofissional, garantir que todas as atividades desenvolvidas pelo serviço de hemoterapia sejam registradas e documentadas, elaborar a previsão qualitativa do quadro de profissionais de enfermagem. Gente, é super importante essa questão do registro, tá? Então, a gente vai registrar, a gente vai ter que pegar aquela etiquetinha, tá? Código de barra que vem na bolsa de sangue, a gente vai ter que colar aquilo no nosso impresso de relato, tá? Justificando, caso venha a ter um processo, a gente, para comprovar aquilo ali, que tem que ser a mesma etiquetinha que saiu do banco de sangue. Então, tudo isso a gente precisa ter muita, muita atenção. Aqui eu trouxe os casos que toda hora acontecem, tá? Então, esse aqui, olha, idoso morre após erro em transfusão de sangue, tá? Um homem de 93 anos morreu no último dia 10, 2 dias depois de um erro em uma transfusão de sangue no Hospital Geral de Fortaleza, no Ceará. O Centro de Hematologia, papapá, confirmou em nota que ele recebeu 30 ml de sangue B positivo em vez de O positivo. Segundo o Hemocentro, logo que houve a constatação do problema, a transfusão foi interrompida e o paciente recebeu todo o atendimento necessário. Mas, infelizmente, tá, a gente não sabe, devido ao quadro dele, tá, ele não resistiu, e talvez esse erro, né, tenha sido assim, o ponto final, né? Será que, embora tenha feito todo o atendimento necessário, né, mas o idoso não sobreviveu? Então, a gente tem que estar assim, sempre com muita, muita atenção em relação a isso, tá? Então, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. A gente tem muito material lá, vocês podem estar explorando mais ainda os slides. Não quero que fique também uma aula muito cansativa para vocês, tá? Mas é muito importante que a gente tenha o conhecimento, porque em qualquer setor que a gente vá trabalhar no hospital, a gente vai estar sempre, né, refém da necessidade de um paciente receber uma transfusão de sangue, uma transfusão de algum hemocomponente. Então, a gente tem que estar preparada, pelo menos, para ter um conhecimento básico de como a gente vai atuar. Ok, turma? Então, tá, uma boa semana para vocês, tá? E bons estudos aí.